Olá, alunos. Estamos aqui agora para mais uma aula. Dessa vez agora vamos trabalhar plano cartesiano em simetria. E para isso vamos entender o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano a gente utiliza para encontrar as coordenadas, né, na matemática. E aí essas coordenadas elas ficam dispostas em um plano que é justamente essa figura que a gente tem aí do nosso lado direito da tela, onde que essa figura ela é traçada por duas retas transversais, ou seja, duas retas cruzadas aí, sendo elas o eixo x, que é também conhecido como eixo das abscissas, e o eixo y, que também é conhecido como o eixo das ordenadas. As coordenadas, então, elas são dispostas no seguinte formato, de x, y. Como assim? O primeiro número que a gente ter na coordenada, ele vai nos remeter ao x. O segundo número que a gente ter vai nos remeter aí justamente ao eixo y, certo? Então, sem mais delongas, a gente tem aí 4 pontos, A, B, C e D, que a gente vai localizar agora no plano cartesiano, né? Vamos encontrar essas coordenadas, justamente para ver na prática como a gente localiza esses pontos na prática, né? Ponto A, ele é o 3, ou seja, ele vai estar referente aqui ao 3 no X, e no Y, que são as ordenadas, ele vai estar aqui para o 7, certo? Então, se eu ligar aqui até aqui, eu encontro, né? Eu acabo encontrando o ponto de encontro desses dois pontos aí, dessas duas coordenadas, e dessa forma determino que o ponto A está localizado bem aqui. Da mesma forma, o ponto B ele é menos 2 para o x e 4 para o y. Então eu vou encontrar ele está bem aqui, ponto B. Ponto C, ele é menos 5 para o x, menos 5 para o y. Quando eu fizer aqui o encontro, né, o ponto C ele está localizado bem aqui. Por último, ponto D. A gente tem aí que ele é 0 quando for x e menos 7 no y. Dessa forma, então a gente vai ter que ele está aqui no zero e agora basta ver ou analisar se ele sobe ou se ele desce, certo? Como o y está negativo, ele vai para baixo. Dessa forma, ponto D está localizado aqui no ponto menos 7 do eixo y. Vou apagar inclusive aqui as marcações que eu fiz nas retas, justamente para deixar somente os pontos que a gente acabou de criar. Então dessa forma eu localizei todos eles, certo? E ainda vou fazer um extra. Vou fazer com um ponto extra que é o 6 menos 4. Vou chamar ele aqui de ponto E. 6 menos 4. Pronto. Dessa forma, localizei os pontos, criei um ponto extra. E aí eu gostaria de dizer a vocês que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é justamente esse aqui superior do lado direito. Ele nos retorna as coordenadas positivas, tanto no eixo das abscissas, tanto no eixo das ordenadas, certo? Notem que todo e qualquer número que aparecer no primeiro quadrante será positivo, né? Toda coordenada. O segundo quadrante será esse imediatamente à esquerda, onde que ele me retorna valores positivos no eixo das ordenadas e valores negativos no eixo das abscissas. Tá? O terceiro quadrante é esse inferior à esquerda, onde que ele me retorna valores negativos tanto para x, tanto para y. E por último, o quarto quadrante, ele é positivo para o x e negativo para o y. Para a gente não se confundir, basta imaginar uma volta no sentido anti-horário, onde que o primeiro quadrante vai ser o início, né? O primeiro quadrante é aquele onde que todas e quaisquer coordenadas possíveis elas apareçam positivas, tanto para x, tanto para y. E aí a gente faz o giro no sentido anti-horário, a gente acaba encontrando os outros quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Para dar sequência nessa aula, vamos ter aqui agora um pouquinho de simetria. Tá? A gente tem 3 pontos aí, ó, A, B e C. E aí pede para a gente traçar o triângulo ABC, né, de acordo com as coordenadas que ele já nos deu. Então eu tenho o ponto A, que é 2, 2. Vou criar aqui. Ponto B, 6 e 4. Tracei aqui. E o ponto C, 1, 7. Tracei aqui. Por fim, ligo os pontos agora para traçar, né, formar a nossa figura, que é um triângulo, E uma assim figura de está 3 construído. lados. Pronto. E a primeira parte de nossa atividade aqui já foi. A segunda etapa agora será a simetria. A gente tem 3 tipos de simetrias possíveis. Uma simetria em relação ao eixo das ordenadas,
que é também conhecido como eixo X, ou melhor, eixo Y. A simetria em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X. E por fim, em relação à origem, que é o nosso ponto ali zero, né? O centro exato do plano cartesiano, o ponto 0, 0. Zero tanto para o x, tanto para o y. Vamos fazer a simetria, então, primeiramente, em relação ao eixo das ordenadas. Como que a gente vai fazer isso? Notem que o primeiro ponto ele é 2, 2, certo? 2 para o x, 2 para o y. Vou transformar os valores de x em negativo. Por quê? A gente vai ter a nossa figura aqui no lado direito da imagem, a gente vai virar ela, vai refletir ela para o lado esquerdo, certo? Ela vai ficar espelhada. Então, a gente vai ter o ponto menos 2, 2. Vou chamar aqui de A'. O ponto B, ele é 6 para o x, 4 para o y. Ele vai ficar, então, menos 6, 4. Vou chamar de ponto B'. E o ponto C, ele que é 1, 7, ele vai ficar menos 1, 7. Vai ficar lá em cima, menos 1, 7. Por fim, agora, vou traçar, formar nossa figura. Notem que vamos formar uma figura exatamente igual, porém espelhado, né? Está refletindo a imagem da figura vermelha. Então essa foi a simetria em relação ao eixo das ordenadas. Para dar sequência, vamos fazer a simetria em relação ao eixo das abscissas. Como a gente vai fazer isso agora? A gente tem a figura lá em cima, a figura vermelha, tá? Que é a nossa figura original. E a gente vai fazer agora a simetria dela em relação às abscissas, a simetria horizontal. A gente vai pegar a imagem e inverter ela de ponta cabeça, certo? A gente vai refleti-la para baixo. Dessa forma, a gente agora vai transformar os valores de y em valores negativos. Ou seja, o A, que era o ponto 2, 2, ele agora vai ser 2 menos 2, certo? Transformei o y em negativo. Vou chamar de A duas linhas. O ponto B, ele que era 6 e 4, ele agora vai ser 6 menos 4. Tá? B duas linhas. E o ponto C, que era 1, 7, ele agora vai ser 1 menos 7. Ele vai lá para baixo, lá para o final do nosso plano. Vou chamar de C duas linhas. Pronto, consegui identificar os 3 pontos. Vou traçar nossa figura. Notem novamente que é a mesma figura. Porém, agora dessa vez, ela está de ponta cabeça. Ela agora está com a ponta para baixo. Né? A ponta C que estava lá em cima, agora está lá embaixo. Certo? Por último, a gente acabou de fazer a simetria em relação ao eixo das abscissas. Por último agora, vamos fazer a simetria em relação à origem. Como que a gente vai fazer isso? A origem é o ponto 0, 0. Imagine essa caneta aqui, que está apontando nessa diagonal, certo? Da mesma forma agora que eu inverti as imagens, eu vou inverter agora diagonalmente. Então a minha ponta que apontava para essa diagonal, agora aponta neste sentido, certo? Ou seja, vou inverter a imagem diagonalmente. Para isso, basta transformar todas as coordenadas, tanto das abscissas quanto das ordenadas, em números negativos. Ponto A, que era 2, 2, ele agora será menos 2, menos 2. Certo? Vou chamar de A, 3 linhas. Ponto B, que era 6 e 4, ele agora vai ser menos 6, menos 4. Vou chamar de B, 3 linhas. E o C, que era 1 e 7, ele agora vai ser menos 1, menos 7. Ele vai ficar lá embaixo. C, 3 linhas. Liguei os pontos, tá? Para finalizar nossa atividade. Dessa forma, obtive todas as simetrias possíveis do nosso plano cartesiano. Notem que a gente tem a primeira, que é em relação às ordenadas, está espelhado para o lado. A gente tem a segunda, que é em relação às abscissas, está espelhado para baixo, né? Inverteu de ponta cabeça. E a última, ela está invertida em diagonal, certo? Dessa forma, a gente fez a mesma figura, simplesmente refletindo ela em relação aos eixos simétricos. Bem, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe aí com seu coleguinha que está precisando de alguma ajuda, algum reforço aí em plano cartesiano. Espero que vocês se saiam bem nas avaliações e que tenham aprendido de fato. Um agradecimento especial nesse vídeo aí para o meu aluno Samuel Correia, tá? Que
se disponibilizou a fazer a edição do vídeo. E é isso. Obrigado, espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.